Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo André Magno, sou professor de Educação Física. Na videoaula de hoje irei tratar sobre tendências da Educação Física, mais especificamente da tendência higienista. Então se você quer aprender de uma vez por todas sobre essa tendência, fica até o final que eu garanto que você irá. É importante frisar, pessoal, que os aspectos teóricos adotados nesta videoaula partem dos pressupostos do professor, pesquisador e autor Paulo Giraldelli Júnior. Então, para este autor, a educação física brasileira se divide em 5 tendências, isto é, em 5 momentos históricos. O primeiro momento histórico seria a higienista, que é o que a gente vai estar abordando nesta videoaula, a militarista, a pedagogicista, a competitivista e, por fim, a popular. Para facilitar o entendimento e como um recurso didático, eu quero que vocês anotem aí que a abordagem higienista iniciou por volta de 1889 e foi até meados de 1930. Por que isso? Porque a gente vai abordar alguns aspectos sociais, e aí estão imbuídos questões políticas, econômicas e até mesmo como a educação física foi trabalhada, e vai facilitar o entendimento de vocês e entender o porquê que a educação física adotou determinadas práticas e porque essas práticas são consideradas como sendo higienistas, ok? Dando prosseguimento, é importante, novamente frisando, que vocês, para melhor entender o que se trata uma tendência, o caminho mais fácil é vocês compreendendo os aspectos sociais. Então, qual era a preocupação, como pensavam as pessoas que governavam o Brasil durante essa época? Então, as preocupações do pensamento liberal da elite brasileira com a saúde objetivavam distanciar as classes sociais mais altas dessas malezas sociais que vinham acontecendo em grande parte do país. Nesta época, é importante frisar que houve um impulso significativo da industrialização e, consequentemente, um avanço incompatível da urbanização com a infraestrutura das grandes metrópoles. Isso é tão verdade que até hoje os grandes centros urbanos não conseguem comportar toda a população que circula ali nas grandes metrópoles. Imagine naquela época. Esse deslocamento, associado também com um surto de pessoas vindo da zona rural para a zona urbana, sobretudo em determinado local, começou a ter alto índices de doença, de mortalidade infantil. Os bairros colapsaram, sobretudo com problemas de saneamento básico. Com isso, o governo da época começou a adotar algumas medidas, entre elas, começar a deslocar essa grande massa de trabalhadores para regiões periféricas, que vai culminar no que a gente conhece como favela, tá? Além das favelas, pessoal, o governo também adota algumas medidas na educação. E a educação física, ela vai adquirir algumas diretrizes de como ela iria operar no ambiente escolar. A principal preocupação da educação física e higienista nessa época seria contribuir na diminuição dessas malezas, tá, pessoal? Então, para facilitar o entendimento de vocês, eu trouxe esse quadro aqui com algumas informações chaves, né? Então, primeira coisa que eu já adiantei a vocês. Então, cronologicamente, vocês vão anotar aí que se iniciou em 1889 e foi até 1930. Novamente, não quer dizer que iniciou de fato em 1889 e terminou em 1930. Então, quer dizer que a tendência higienista só foi durante esse tempo. Não, não é bem assim. Então, durante esse tempo, houve um grande foco em algumas características da educação física e como ela seria trabalhada na educação naquela época, tá, pessoal? Não é no passe de marcha, 1930, agora mudou o ano, 1931 já é outra coisa. Não, é o foco, é a tendência. Então, na época, como o próprio nome diz, né? Então, houve uma grande tendência de tais características na educação física, por isso que é a tendência. E qual era o foco? O foco era melhorar a saúde da população. Então, o foco principal da tendência higienista era melhorar a saúde da população. Com isso, pessoal, com o objetivo de melhorar a saúde da população,
buscou-se uma eugenia da raça, ou seja, o exercício físico devia buscar selecionar as pessoas mais fortes e excluir as pessoas mais fracas, ou seja, fazendo uma verdadeira asepsia corporal. Então a educação física nessa época, além de buscar extirpar todas as doenças, vícios e males da sociedade, também buscava um melhoramento corporal, de saúde, de eugenia, de melhoramento da sociedade como um todo. E aí, como eu disse a vocês, não tem como a gente falar em tendências da educação física e deixar de lado os aspectos sociais dessa tendência, né? E um aspecto que é o considerado mais importante de todo desse corte histórico é o que a gente chama de industrialização. Então, a industrialização é o principal marco, é o principal aspecto social que culminou em todo o desenvolvimento da sociedade, da educação física, no que se chamou de tendência higienista. E como é que ocorria a relação da educação física no ambiente escolar? Então, o primeiro passo é entendermos a relação professor-aluno. Como era essa relação professor-aluno? Era do tipo médico-paciente. Então, o professor, ele executava os movimentos, e aí a gente vai já falar um pouco quais eram esses movimentos, certo? E o aluno, enquanto paciente, ele reproduzia esses movimentos, tá, pessoal? E qual era a visão de educação conforme a tendência higienista? A visão de educação adotada nessa época era do tipo vertical, isto é, o professor estava aqui em cima e o aluno aqui embaixo. Só este tinha o que ensinar e a esse cabia apenas aprender. Acho que aprender é muito forte, né? Acho que seria a decorar. Ou, na educação física, os movimentos, reproduzir. E a educação nessa época era muito elitista, ou seja, poucas pessoas tinham acesso à educação. Passando um pouco da relação, é preciso que a gente também entenda como era o método de ensino desta época que ficou culminado como tendência higienista. Então, aqueles exercícios que eram feitos pelos professores e que os alunos tinham que repetir, eram utilizados os métodos gímicos. E o que eram esses métodos gímicos? Eram, na verdade, movimentos, exercícios de ginástica. E aí eu tenho quase certeza que vocês já ouviram, principalmente quem já se formou em educação física, sobre as escolas de ginástica. Então, escola alemã, sueca, francesa, dinamarquesa, enfim. Foram adotados esses métodos ginásticos. Sobretudo, né? Então, deixa eu só circular aqui para vocês entenderem. Então, recapitulando, o método adotado era o método gímico, que eram as escolas de ginástica. Por sua vez, o que foi mais utilizado nessa tendência foi o alemão. E professor, por que você está dizendo que foi o mais utilizado? Teve mais de um método? Existiam outros métodos? Sim, nessa época eram fortes os métodos sueco e francês. Mas, nas principais referências bibliográficas, consta o método, ou melhor, a escola alemã, como a principal referência de método de ensino utilizado durante o período que ficou conhecido como higienista. Então, dica que eu dou a vocês, que vocês coloquem um asterisco maior, o grifem de que o principal método utilizado durante a tendência que ficou conhecida como higienista foi o método alemão. Bom, já vimos como era a relação professor-aluno, já vimos o método adotado, agora vamos conhecer como era a avaliação durante essa tendência higienista. E aí, como não poderia fugir, a avaliação era através do quê? De repetição de movimentos, tá? Então, o professor iria avaliar se o aluno conseguia executar corretamente os movimentos. Então, se o aluno conseguia executar corretamente os movimentos, esse aluno era considerado como apto.
e aquele que não conseguia realizar os movimentos de forma perfeita era classificado como não apto. Ok, pessoal?